Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho aí, por estar assistindo esse vídeo, essa mensagem de esperança aí que nós preparamos para você, que Deus preparou para você, na verdade. O que nós replicamos aqui nada mais é do que a palavra de Deus. São textos descritos aí na Bíblia Sagrada, você tem a sua Bíblia aí também, e o objetivo é levar para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, é mostrar para você que Jesus se importa com você e que Ele quer te salvar, não importa a situação em que você se encontre, não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha andado, Ele alcança você e Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer recomeçar aquilo que você perdeu, aquilo que você, por conta do pecado, destruiu na sua vida. E hoje, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aperta o botãozinho aí, ó, dá o seu curtir aí, compartilha essa mensagem para que mais pessoas também recebam essa mensagem de esperança. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que é muito conhecido. É um texto que você já ouviu em algum momento aí na igreja ou na sua casa, ou alguém já falou perto de você. Enfim, um texto muito conhecido que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16. Com certeza você já ouviu. Ele diz bem assim, presta atenção aí, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já ouviu esse texto, não ouviu? Você já escutou alguém pregar sobre esse assunto? Você já escutou alguém ler esse texto perto de você? Mas hoje eu quero meditar com você e dividir esse pequeno versículo, mas muito poderoso, em três pequenas etapas. E o primeiro, eu quero que você acompanhe aí comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único Filho de Deus. O nosso Deus ele é formado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, faz parte da Trindade, é o Filho do Pai, é o Filho de Deus o Pai. E esse texto de João 3,16, ele diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Ele nos entregou o seu único Filho. Não sei se você tem filho, não sei se você tem filha, não sei se você é casado, se você tem uma família, mas com certeza você é filho de alguém. Você consegue imaginar a dor de um pai ou de uma mãe perder o seu filho? Você consegue imaginar o sofrimento de alguém que perde o seu filho, de repente por uma doença, um acidente, uma tragédia, uma consequência da vida? Porque pela lógica da vida, os filhos enterram os pais e não o contrário. Então imagine a dor de alguém que perdeu o seu filho. E a Bíblia diz aqui em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo, mas Ele amou tanto nós, seres humanos, que Ele foi capaz de entregar o seu único filho para morrer no seu e no meu lugar. Ora, a morte, a condenação da morte por conta do pecado não era para Jesus. Não foi Jesus que pecou. Não foi Jesus que merecia morrer. Quem merecia morrer era você, era eu, era Adão, era Eva, toda a humanidade, todas as pessoas que nascem nesse mundo corrompido pelo pecado. Todos nós merecíamos morrer e morrer a morte eterna, porque nós desobedecemos a Deus, porque o pecado entrou nesse mundo e destruiu a humanidade. A perfeição da humanidade que Deus havia criado foi destruída pelo pecado. Então não era Jesus que merecia morrer, não era Jesus que merecia ser sacrificado, mas a Bíblia fala que o amor de Deus por nós foi tão grande que mesmo após o nosso pecado, mesmo após toda a tristeza que o pecado trouxe para a humanidade, Deus nos amou tanto que Ele foi capaz de entregar Jesus, seu Filho, Deus, para vir morrer no nosso lugar. E às vezes eu fico me imaginando, por que Jesus veio naquele período da história da humanidade?
há pouco mais de 2000 anos atrás? Por que ele veio naquele período? Se ele tivesse vindo há uma década atrás, talvez ele seria condenado à morte numa cadeira elétrica ou com uma injeção letal. Seria uma morte rápida, pouco dolorosa. Se ele viesse alguns séculos atrás, talvez ele fosse condenado à morte na fogueira ou fosse jogado na arena para os leões comerem. Alguma morte nesse sentido. Mas Jesus veio naquele período da humanidade. E refletindo sobre esse assunto, eu me pego lembrando que naquele período a morte, a condenação da morte para os bandidos, para os criminosos, era a morte na cruz. Era a morte onde a pessoa era crucificado. Essa morte, esse tipo de condenação, ele era o mais humilhante, ele é considerado o mais humilhante entre as condenações por morte. É uma morte onde o condenado ele é humilhado. E antes de ir para a cruz, antes de ser pregado numa cruz, ele ainda sofre todo o castigo, o flagelo. Ele é colocado amarrado a um tronco, a um pedaço de madeira, e ele é açoitado. Ele sofre todo tipo de humilhação. Ele é despido de suas roupas. É uma morte terrível, uma morte terrível. No ato de crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou raramente presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Que morte terrível, que morte dolorosa, que morte humilhante! Mas Deus enviou seu Filho naquele período da história da humanidade para que ele sofresse essa morte. Essa morte. Nós precisamos reconhecer a dor que o próprio Deus sentiu e a dor que Jesus Cristo sentiu quando passou por essa humilhação. Nós temos que imaginar e lembrar que essa dor, que essa humilhação era para mim, era para você. E ele fez isso no nosso lugar. Então a primeira parte desse nosso texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de entregar o seu único filho. O seu único filho. Se você tem filho, se você tem filha, tente imaginar a dor que é perder o seu filho. Se você já passou por essa tristeza, você consegue imaginar o que o próprio Deus sentiu ao ver o seu filho sendo humilhado daquela maneira. Mas nós temos agora a segunda parte desse versículo, e ela diz assim: para que todo o que nele crê não pereça. Existem momentos nas nossas vidas em que nós mesmos desacreditamos do poder e do amor de Deus. Existe um momento na nossa vida em que o pecado ele é tão doloroso, ele traz tanto sofrimento, ele traz a discórdia, ele traz a intriga, traz briga, traz miséria, traz a morte muitas vezes. E nós, muitas vezes, desacreditamos do amor e do poder de Deus. Mas o texto diz que todo o que nele crê não pereça. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a lágrima que esteja correndo dos seus olhos, nunca deixe de acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Nunca deixe de acreditar que todo esse sofrimento um dia vai passar. Você não vai perecer, mas você precisa crer. Você precisa acreditar, você precisa ter fé nesse Deus. Você precisa lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. Aquele sacrifício não foi em vão. Aquele sacrifício não pode ter sido em vão para a sua vida. Ele fez aquilo por você. Ele fez aquilo por amor a você. E quando nós desacreditamos de Deus, nós estamos mais uma vez condenando o próprio Jesus à morte na cruz. Nós estamos dizendo que todo aquele sacrifício para nós não valeu de nada. E nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé que Ele pode transformar a nossa vida. Porque esse amor já foi demonstrado lá na cruz do Calvário. E a terceira parte desse versículo, ele traz um bônus para mim e para você.
Ela diz assim: mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, juntando as duas últimas partes, para que todo aquele que nele crê não pereça. Já seria o suficiente para nós não perecermos por nós crermos em Deus, mas ele ainda traz um bônus para nós. Mas tenha a vida eterna, ou seja, se eu acreditar em Deus, se eu ter fé, se eu crer que ele pode transformar a minha vida, além de não perecer, eu ainda terei o dom, o privilégio da vida eterna ao lado de Cristo Jesus. É isso que ele prepara para mim e para você. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos lembrar com muita tristeza daquele episódio, mas com o coração repleto de alegria, porque aquela morte que era para nós já foi paga por ele, pelo próprio Deus, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e se entregou em morte no nosso lugar. Nunca se esqueça disso. Nunca pense que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento de Jesus Cristo. Nunca pense que você vai ficar desamparado. Nunca pense que essa dor que você está sentindo será eterna. Não será. Não será. Porque ele prometeu que nós não vamos perecer e que nós ainda teremos a vida eterna pelo simples fato de acreditar que ele existe e que ele intercede, que ele está zelando por cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia em mais esse vídeo. Não se esqueça de dar aí o seu curtir, seu like, compartilhe essa mensagem e até a próxima.